Irmãos, nós estamos em Romanos capítulo 11. Nós vamos encerrar hoje o capítulo 11, que hoje é a quarta mensagem só nesse capítulo. E nós vamos ler os versículos 33 a 36. Eu quero ler na Nova Almeida Atualizada, a gente chama de NAA. E fique com a Bíblia aberta, acompanhe aí naquilo que é projetado. Se você tiver com o aplicativo, abra. E que esse texto possa ser bênção ao seu coração, como foi para o meu nessa semana. Mas eu queria que você prestasse atenção como Paulo termina esse capítulo. Versículos 33 a 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isto lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Senhor, nós vamos ouvir agora, meditar nesse texto, tentar refletir aqui, Pai, quem sou eu para falar da grandeza do Senhor? Quem sou eu, Pai, para trazer essa palavra à igreja no dia de hoje? Mas ainda assim, Pai, tem misericórdia de cada um de nós e fala, ensina-nos a Tua palavra, fala com a Tua igreja, a começar de mim mesmo, Pai. Fala ao meu coração, aos meus irmãos aqui, edifica a Tua igreja. Faz tudo para a glória do Teu nome. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo chega, não ao final do capítulo 11 de Romanos, mas ao final desses últimos 3 capítulos que a gente tem meditado, Romanos capítulo 9, 10 e 11, capítulos que Paulo está falando sobre os propósitos supremos de Deus, sobre a soberania de Deus sobre a história, sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Tudo aqui para a gente falar, ser tocado de alguma maneira sobre a glória de Deus. A glória de Deus que é, de alguma maneira, demonstrada, derramada sobre nossas vidas. E aí, o que Paulo faz ao terminar o capítulo 11? Talvez na sua Bíblia esteja escrito aí nessa brecha aí de versículos do 33 ao 36. Tem um subtítulo que está escrito Doxologia. Ou, se já tiver numa tradução mais contemporânea do português, Louvor a Deus. Doxologia. Uma frase, palavras de exaltação ao Senhor, de glória ao Senhor, de louvor ao seu nome. Aliás, é o que a gente tenta fazer cantando nos momentos de louvor. Não é apenas compartilhar música, canção, arranjo musical. Tudo isso é para nos ajudar a sempre louvar, exaltar o nome do Senhor com nossa vida, com nossa arte, com a poesia, com os talentos que o Senhor nos dá. Mas aqui é mais do que isso que Paulo está fazendo, porque Paulo, ele fala de algo grande demais, ele tem que louvar a Deus. Depois ele apontar para a grandeza do Senhor. E eu queria compartilhar uma frase do pastor John Stott, quando ele, no livro dele sobre Lendo Romanos com John Stott, da editora Ultimato, na página 48, ele vai terminar esse capítulo, focando no capítulo 11, e aí ele termina dizendo assim: passo a passo, Paulo mostrou como Deus revelou sua maneira de justificar os pecadores, como Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, como estamos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição, como a vida cristã é vivida não debaixo da lei, mas no Espírito, e como Deus intenta incorporar a plenitude de Israel e dos gentios à sua nova comunidade. Os horizontes de Paulo são vastos, incluindo tempo e eternidade, história e escatologia, justificação, santificação, glorificação. Agora ele para, sem fôlego. Análise e argumento devem dar lugar à adoração. Uau, eu tinha que compartilhar isso com a igreja. Que frase. Análise e argumento devem dar lugar à adoração. E aí eu anotei uma outra frase bonita do pastor John Piper, nesse texto também. Ele diz assim: toda a teologia corretamente compreendida conduz a mente e o coração
a doxologia. Eu vou repetir, toda a teologia corretamente compreendida conduz mente e coração a louvar a Deus. A adoração, a doxologia. Por isso, irmãos, não precisa ter medo de estudar a palavra. Tenha medo de se afastar dela. Porque tem gente que quer exaltar o ignorante. Aquele que não tem paixão e amor à palavra de Deus. Se estudar muito, vai cair da fé. Que besteira é essa? Não estude muito que Deus é digno do teu estudo e da tua dedicação, que você tem essa várzea aí evangélica que nós temos hoje, de gente que não conhece a palavra, que só fala de dinheiro, 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 poder, 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 quero, 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 e todo mundo fica babando na igreja ainda, com uns cabras safados desses, porque não são ovelhas, né? Então, não estude a palavra de Deus e sim, se escandalize. Não se dedique a ver a grandeza de Deus e que Ele é digno da nossa vida, do intelecto, coração. Irmãos, não tem separação entre intelecto, alma, coração, desejo. Não, é toda a nossa vida, tudo que nós somos para a glória de Deus. Então, você se dedica para o Enem? Se dedica para a palavra de Deus. Você está se dedicando para a carreira profissional? Se dedique a vida aos pés do Senhor. Está se dedicando para uma carreira para ela melhorar, ser com mais recursos, com mais oportunidades? Não, nenhum problema com isso. Mas que tudo isso seja para a glória desse Deus. Papai e mamãe, eu também tenho minhas meninas. Quero que elas tenham uma carreira bonita, mas servindo a Deus através dela. Não, se der tempo, elas dedicam ao Senhor. Se tiver tempo, entra na brechinha ali. Não. É com tudo que nós somos. Coração, vida, sonhos, servindo a esse Deus. E naquilo que aquilo que a gente aprende da palavra de Deus, essa palavra que não é para te assustar, teologia corretamente compreendida, conduz mente e coração à doxologia. Que frase bonita. E eu quero que o teu coração se enche de um prazer e satisfação, irmãos, de ir à palavra de Deus, não porque hoje é domingo. E aí amanhã isso aqui é de segunda-feira, terça, é desconectado da vida. Que é isso que é escândalo hoje para o mundo, que observa a igreja e a nossa vida. Muitas vezes eles não veem conexão entre um domingo e o outro. Parece que a coisa não pesa, não passa pela vida da segunda, da terça, da quarta-feira, quando não precisa ser assim, não tem que ser assim. Então a gente não tem um conflito. Num dia de adorar a Deus com a congregação da igreja, irmãos, temos irmãos hoje que a gente compartilhou agora há pouco em oração, impossibilitados de congregar. Tem gente que de repente hoje é o dia de férias da pessoa e ela está viajando para a glória de Deus. Mas entre uma várzea de uma vida que é desconectada do congregar, do viver em comunidade, na igreja do Senhor e no dia a dia, mente e coração são do Senhor. Não é um departamento, agora eu vou buscar a gavetinha da teologia. E aí agora a gavetinha da razão. Aí agora eu vou ali no arquivo. Que isso? Não. Minha vida é do Senhor. Tudo que eu faço, vivo, respiro, é do Senhor. E tudo me leva à doxologia. Que se a minha vida estiver no trilho da graça e da misericórdia do Senhor, eu tenho uma vida de adorador. Irmãos, semana passada a mensagem foi sobre uma ênfase que a história é sobre esse Deus, o Deus da história, Senhor da história, porque a história é sobre a glória de Deus. Tudo que é revelado, tudo que a gente vê, o Senhor nos revelou, e Ele revelou também na vida, é para a glória do Senhor. É para a gente ver os caminhos do Senhor e louvar e bendizê-lo. E é isso que agora Romanos 11, esses versículos 33 a 36, mostram para a gente hoje. Versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Nos anos 80, ali para a metade, para o finalzinho, tinha uma canção que foi bem popular na igreja evangélica daquela época, sem internet, e alcançou o Brasil inteiro. Eu tenho
a impressão, não posso afirmar aqui, que foi o Túlio que compôs, o Túlio Regis, que era da Oficina G3, da Igreja Cristo Salva, do tio Cássio, que era a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Pelo menos eu aprendi lá, numa das segundas-feiras de louvor e adoração. Eu tenho meu amigo Rogerinho aqui, que caminhou esse tempo comigo lá também, e a gente lembra dessa canção, cantando, e a gente lá, moçada, levantando a meu, glória sejam dadas, pois a Ele eternamente, para sempre, amém. E cantava e repetia, porque, meu irmão, falar ó profundidade, significa que esse ó, é que essa profundidade é mais do que você está verbalizando e pensando. Falar sobre a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de quem? De Deus. A gente tem condição de sentar numa rodinha, né, com a pizza ali e fundo no assunto. O nosso fundo, irmãos, não entende a dimensão do que é essa profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Veja o que diz Daniel, capítulo 2, versículo 21 e 22, Deus falando assim, que Deus dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Olha aqui nesse versículo, fala sobre profundo e algo oculto. Profundidade, que conexão tem isso? Isso aqui, irmãos, é para a gente entender que há, sim, muitas dimensões da vida, mas mais do que isso, das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, e que são ocultas para nós. Quem é o grande sábio para falar sobre esse assunto? Irmãos, há assuntos da vida, desse Deus Criador dos céus e da terra, que a gente não dá conta. Que igreja nenhuma dá conta, que nenhuma teologia sistemática dá conta. Aliás, é por isso que você tem, mesmo na tradição da história cristã, da igreja cristã, de igrejas evangélicas, históricas e tudo mais, muitas diferenças. Eu quero falar não na parte da bagunça e de confusão desnecessária ou grave, mas tem muita coisa que a gente difere um do outro, porque Deus é grande demais. Irmãos calvinistas, irmãos arminianos, e irmãos que você nem sabe do que eu estou falando aqui, fica aí em espírito de oração e vamos dizer amém juntos. Irmãos, Deus é grande demais para esse caixote que a gente às vezes tenta compreendê-lo. A gente tenta compreendê-lo porque a gente quer dar um próximo passo. E parece que a palavra de Deus, o Senhor, Ele é suficiente sempre para nos ajudar nesse próximo passo. E Ele vai iluminar o nosso caminhar. Pela palavra dele, pelo Espírito Santo de Deus que habita todo aquele que é nascido de novo. Mas não perca de vista que o conhecimento de Deus é mais profundo do que a gente pode verbalizar e afirmar. Então você que é encucado com um ponto da teologia e fala, olha, mas esse negócio aqui eu não entendo. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo, meu irmão. Quem disse que a gente entende tudo sobre esse Deus grande demais? Porque, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E eu quero que essa mensagem hoje, irmãos, nos coloque de joelhos diante do Senhor, para a gente entender que você vir aqui à igreja, sem estar conectado com essa profundidade do conhecimento de Deus, Senhor, tem misericórdia. Vira só uma reunião religiosa. Sim, você veio, irmãos, hoje é dia tirar foto, eu tirei foto aqui das crianças, da Laura, da Sérgio participando aqui junto. Agradeço a Deus pela vida da Michelle e do Marcos que organizaram os adolescentes. A Raquel, hábito, né, que a Michelle sempre teve com Kids lá, Raquel, agora com toda a equipe do Kids servindo, os irmãos aqui. Tudo é legal, tudo tem movimento. Tudo a gente faz para movimentar a vida na igreja. Familiares que estão aqui, você é muito bem-vindo. Que bênção que você veio. Você não veio para uma cilada, você veio para um culto. Né? Acho que todo mundo falou para você, você veio para um culto, um lugar de adoração a Deus. Se você é ateu, não tem fé em nada, ou é de outra religião, você é bem-vindo para continuar aqui com a gente nessa hora. Ninguém vai te chutar, ou vai goela abaixo, ou você vai ter que... Não, mas eu só quero te dizer o seguinte. Esse Deus que a gente compartilha, revelado na sua palavra, e que nós cremos
que a sua revelação maior vem em Cristo Jesus. Ele é grande demais para esses 45 minutos que a gente tem aqui para ficar falando e meditando e lendo, inclusive, bons livros, mas é mais, irmãos. É mais, irmãos. Então, quando você está com uma vida seca, rasa, e eu não estou falando que não tem adversidade, que não tem luta, porque a gente já compartilhou algumas pequenas lutas aqui, irmãos. Se a gente for abrir o que foi essa última semana aqui na vida da igreja, foi uma das semanas bem agitadas aqui, quero só dizer isso. Para cuidado, para zelo, porque se chega aqui, legal, né? Eu vim, não vim, foi, mas irmãos, entre um domingo e outro, a vida real, ela se impõe, viu? Ou ela vem com força às vezes. Tem semana que tranquilão, joia, dá para tomar um cafezinho ali com o irmão, celebrar tudo, mas às vezes vem um monte de coisa, porque nós estamos na vida real, irmãos. Vida real tem nascimento, tem morte, tem festa de aniversário, tem internação, tem gente louvando a Deus porque está empregado hoje, tem gente que está aqui hoje surpreso porque entrou no corte da empresa dos últimos dias, tem gente que celebrou a eleição do Trump, tem hora que a gente que está assustado com a eleição do Trump, tem gente que não sabe para onde vai essa tal China e aquilo que todo mundo também ignorava sobre algumas questões geopolíticos, e aí está todo mundo agora, e aí, bonitão, o que a gente faz? A gente não consegue nem interpretar o próximo minuto deste mundo. Mas sobre Deus, somos PhDs, sem ter estudado um gibi do Pato Donald sobre a Trindade. Mas a gente fala com propriedade, compartilha, faz post, faz não sei o quê, faz biquinho, faz cara de, isso, aquilo, outro. Não. Esse texto aqui, eu quero me juntar a Paulo e falar, Senhor, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Eu quero terminar em adoração. Eu não quero que alguém venha falar no final do culto, que mensagem bacana. Meu Deus do céu, não. Eu quero que mais irmãos se juntem e falem, Senhor, o Senhor é digno da minha vida, da minha adoração, o Senhor é o Deus da minha salvação. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Aprenda a dar glória a Deus, irmãos. Aprenda a levantar sua voz e falar, Senhor, Deus da minha salvação, onde estaria eu sem o Senhor, sem a tua cruz, sem a ressurreição, sem a esperança que o Senhor voltará. Oh, meu Deus, obrigado porque o Senhor não deixou a gente solto na história, como algumas pessoas pensam que, mesmo assim, a pessoa até acredita, crê num Criador, mas não acredita que Ele intervém, acredita que Ele simplesmente deu corda nisso tudo aí e soltou. Que seja feita a nossa vontade, Meu Deus do céu, não, irmãos. A gente está falando de coisas profundas, inalcançáveis para o coração do homem. Áreas que a gente não vai chegar lá. Vai passar toda a eternidade e estamos diante de um Deus inesgotável. Oh, meu irmão, como eu acho linda a meditação na palavra de Deus. Porque você pega um texto como esse, e se você for domingo que vem em outra igreja, e outra igreja, e outra igreja, e 10 anos seguidos você for ouvir a palavra de Deus de pessoas sérias, que colocam o coração ali para serem canais de bênção do Senhor, possivelmente, pode até um ponto ou outro se repetir, porque temos a nossa limitação humana, mas esse assunto é inesgotável. 10 anos pregando nesse texto aqui, sairiam 10 anos de mensagens diferentes, ainda indo mais fundo, e mais fundo, e mais fundo sobre Deus, e não chegaríamos lá ainda. Estaríamos na superfície, porque essa é aquilo que nós vamos desfrutar na eternidade. A eternidade não é um bando de crente chato, com a harpa tocando a mesma música até ela sair em harmonia perfeita por toda a eternidade diante de um Deus esquisito. Não, é algo grandioso demais, que essas questões de tempo, local, espaço, a gente não dá conta de imaginar a grandeza, o prazer que será de celebrar o nome do Senhor para sempre, e sempre, e sempre, de maneira inesgotável. O que eu quero te convidar a pensar, irmão, sai desse pensamento raso sobre Deus. Sai desse pensamento superficial, essa profundidade do tamanho do pires ali, do copinho de café, sabe? Essa superficialidade esquisita, que você vai, com pouca coisa você está satisfeito.
Tem gente que se satisfaz apenas de pegar um microfone na mão. Porque o ministério dele é o microfone. É a coisa em si. Se tiver um microfone, louvado seja Deus. Que igreja maravilhosa. Ai, que bênção que foi o culto, porque eu tive a unção do microfone. Agora, se o microfone for tirado da pessoa, acabou o ministério. Acabou a vida. Acabou o pedestal da... Meu Deus do céu, a sua vida era medida por um microfone. Por um espaço de 3 minutos semanais. Não, a tua vida é mais do que isso. Os propósitos desse Deus infinito com a tua vida é muito maior do que isso, muito maior do que qualquer rótulo. Mas vamos voltar aqui para o texto, porque o versículo 36, que a gente vai terminar lendo ele daqui a pouquinho, diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a mensagem hoje é para apontar e continuar apontando para o nosso Deus. Porque todas as coisas estão enraizadas em Deus e todas as coisas se movem em direção a Deus. Tudo, tudo. As profundezas infinitas são dele, as alturas infinitas são deles. Ele é o fundamento, o destino de todas as coisas. Não há explicação a não ser em Deus, a não ser a partir dele. Então não importa quão fundo você vá, ou o que você faça da tua existência, o Senhor, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Ele é a explicação última de todas as coisas. E tem 3 coisas aqui que a gente pode observar que despertam essa exaltação ao Senhor. A gente exaltar, glorificar, bendizer o nome do Senhor. É o que Paulo vai falar sobre a riqueza, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Então, primeiro, olha as riquezas de Deus, entendendo que esse Deus que a gente está falando aqui, que a gente está afirmando nesse texto que o apóstolo Paulo nos deixou, e que a palavra de Deus que temos em mãos hoje, cremos que é inspirada por esse Deus, pelo seu Espírito Santo. Esse é o Deus, dono de todas as coisas. Esse é o Senhor, dono de tudo que existe. Então, Salmo 24, versículo 1, olha o que o salmista diz. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Irmãos, isso aqui não é apenas um versículo para você colocar na geladeira, não. Pode colocar lá, não tem pecado nenhum nisso. Mas é mais do que isso. Essa afirmação, aliás, tem uma maior ainda do que essa. Está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, que diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A Ele pertencem a terra e tudo que nela há. Irmãos, não é o Deus da terra apenas, é Deus desse universo. Onde quer que a humanidade consiga enviar um telescópio para observar o universo, é para a gente cair o nosso queixo ali, para entender que estamos falando desse Deus criador de todas as coisas, nessa dimensão e qualquer dimensão que seja descoberta, nessa vida que Deus nos dá e do mundo espiritual que a gente fala. Irmãos, que Deus é grande demais. É por isso que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando a Bíblia inicia com esse versículo dizendo que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Em outras palavras, é o Deus de todos os recursos. É o Deus de todas as coisas, que não tem matéria-prima limitada para iniciar algo, porque do nada Ele fez todas as coisas. Quem tem começo e terá um fim somos nós. Mas se você está em Cristo Jesus, você teve um começo. E o teu amanhã está garantido no Senhor, para todo o sempre. Irmão, estamos falando de um Deus que não tem criatividade limitada. Estamos falando de um Deus que é rico em tudo. E mais rico ainda ao afirmar que Ele mesmo é o seu tesouro infinito. Ele é o maior tesouro desse universo, irmãos. Não é a bênção que Ele vai derramar na tua vida. Não é a coisa que você está buscando e que enquanto não conseguir, teu coração não está satisfeito. Ele é a satisfação maior na tua vida. É a presença dEle. Porque talvez o câncer é apenas como o C.S. Lewis falava no livro O Problema da Dor, é um megafone de Deus ainda de chamar a tua atenção, para colocar o teu olhar, não na dor em si mesmo, mas olha para Deus. Apesar dela, no meio dela e passando por ela, Ele continua sendo Deus.
digno da tua vida. E Ele é aquele que irá conduzir a tua vida, irmãos. E onde a mão do Senhor te conduzir, você não vai se espatufar ali no chão, não vai passar da graça, da misericórdia e da poderosa mão de Deus sobre a tua vida. A tua vida não é medida pelo saldo bancário, a tua vida não é medida pelos altos e baixos aí da Bolsa de Valores, a tua vida não é medida no humor e na falta de humor do seu cônjuge, ou dos teus filhos, das encrencas que a gente vive e passa. Não, não. A questão é, a mão do Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, tem conduzido a tua vida. Onde você está? Porque esse mundo está fora disso. É isso que você está vendo, um mundo de queda, um mundo de rebeldia, um mundo onde o pecado transborda. Mas ainda assim, Ele separa um povo que é dele, para continuar mostrando que Ele, apesar desse caos, é o Senhor da história. Em todas as etapas e fases que você possa estar vivendo. Irmãos, estamos falando de um Deus, olha que interessante, que o tesouro maior desse universo é Ele mesmo. E Ele é aquele Deus, que aí a gente tem a nossa limitação para falar sobre isso, que se revela como um único Deus, mas que se revela em três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nessa relação e comunhão da Trindade, a sua comunhão é inesgotável. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando Deus nos criou, nos formou, não é porque havia alguma coisa ausente na satisfação de Deus. É outra coisa do amor, da graça, da misericórdia, da beleza que é a vida. É um mistério que, Senhor, é grande demais para a gente ficar colocando em palavras. As palavras não serão suficientes porque, ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. É por isso que Paulo vai falar em outras passagens das riquezas, da graça de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 7. Paulo vai falar das riquezas da sua bondade, em Romanos capítulo 2, versículo 4. Paulo vai falar das riquezas da sua glória, Romanos capítulo 9, versículo 23. Oh, Deus grande demais, glorioso demais, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que em Efésios 3, 8 ele vai falar das insondáveis riquezas de Cristo. Interessante que Colossenses 1, 27 diz assim: as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Eu fui lá na corrigida, Almeida corrigida ali, que é uma versão bonita no nosso português. Cristo em vós, esperança da glória. Em outras palavras, as riquezas é Cristo. Não é o que Cristo faz, não é o que Cristo dá, não é o que Cristo vai preencher de outra maneira, não. Ele é a riqueza. É Cristo, irmãos. Não é o que a gente faz com a igreja, se a gente vai ter um culto da vitória, se a gente vai ter aquilo não sei o quê, piriri, invenção humana. A questão é, teu coração está satisfeito em Cristo? É esse que é a pergunta dessa manhã. Como é que você chegou aqui? Eu não sei, eu tenho certeza que nesse auditório aqui, e quem está talvez participando online com a gente, é uma montanha russa muito criativa que a gente vive chamado vida. E eu não sei em que ponto você está, porque às vezes você nem gosta de montanha russa. Então tem gente que não consegue nem levantar a mão para curtir um pouco a curva daqui, ali, o looping. E tem gente que está desesperado, porque está vendo que a queda agora vai ser grande. E parece que na vida não vai vir um looping só, tem um jogo triplo ali, criativo. Né? Sabe quando você vai no parque de diversão e o pessoal te engana? Na hora que você está na cadeirinha lá, aí você vê, você entrou na montanha-russa errada, você estava na fila errada, e aí você foi para aquela mais cheia de coisas. Parece que às vezes a gente está nessa coisa, né? Está nesse momento. Eu não sei. Eu só sei que as riquezas de Cristo é Ele. E as riquezas do Senhor é esse Cristo que morreu. É esse Cristo que ressuscitou. É esse Cristo que virá buscar a nós, igreja do Senhor. É Ele que garante o meu presente. Mas olha que interessante, é Ele que pega o meu passado e anula aquela sentença de morte, de desgraça, do peso e da consequência do pecado. E aí eu olho para o meu futuro, não com ansiedade, mas com esperança. É diferente a linguagem de quem está em Cristo. A ansiedade é um produto, na verdade, de quando a gente
Opa, irmãos, a gente está vivendo uma época de muita instabilidade na saúde emocional. Quem sou eu para falar das questões de crise e de depressão? Se até Charles Spurgeon, o maior pregador do século XIX, teve depressão, mas ele não teve depressão porque o pacote de macarrão caiu no chão na hora que você estava fazendo. Né? Ele não tem depressão porque, eu não consegui entrar naquela faculdade e agora estou deprimido. Não faço mais nada. Acabou a vida. Hello? Só por causa de um não. Só por causa que papai e mamãe levantaram a voz com você num momento e aí está traumatizado para o resto da sua vida. Por favor, eu não estou falando sobre estupidez, irmãos. Por favor. Não estou falando sobre abuso, não estou falando sobre violência, não estou falando sobre traumas na vida, mas espera aí. Agora a gente está vivendo uma época que para tudo tem um grau de doença ou um grau de problema. Olha, você deve estar no grau 1, no 2, no -1, tudo se encontra um assunto. Claro, antigamente talvez a gente faltou muita instrução e já tratamos muitas coisas sérias com estupidez. Então, por exemplo, a gente já tratou muita coisa de bullying de uma maneira leviana. Era bullying mesmo, era abuso. Era alguém fazendo coisa errada. Mas hoje também, qualquer coisa no futebol que não escolheu aquele por causa daquele, eu já estou deprimido, não volto mais à igreja. Por quê? Porque não me escolheram no jogo de futebol. Hello? Que papo é esse? Que papo é esse? Não. Agora, para com tudo isso. Vamos prestar atenção aqui. A satisfação da tua vida é uma coisa, é um negócio que você consegue definir. Olha, se o Senhor me responder desse jeito, está tudo bem. Se não responder nesse encaixote que eu defini aqui, que é a vida, está tudo desmoronando, nada presta. É porque você não entendeu realmente a palavra. Os propósitos de Deus na vida e na história, que é muito maior, que é muito mais profundo, que é muito mais sério, e é por isso que Paulo termina aqui falando. Ele não vai simplesmente emendar um texto com outro. Ele vai falar, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Por quê? Porque a vida é muito mais do que você está pensando. Às vezes até, irmãos, com todo temor a Deus e respeito, a gente chega no fundo do poço para descobrir que aquele buraco ainda... Não, você não chegou no fundo ainda. Era só o primeiro estágio. O fundo é agora. E vem uma outra coisa. E vem outra coisa. Irmãos, só que em Deus, eu entendo que não tem estágio tão fundo nessa vida que a mão poderosa do Senhor não possa ir lá me resgatar. Ninguém chegou tão ao fundo do poço que a poderosa mão do Senhor não vá até onde você possa imaginar para te resgatar, perdoar, fazer nova todas as coisas e te dar um novo caminho, ainda nessa vida, não na que está por vir, mas ainda assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que preenche do teu jeito. Irmãos, que o Senhor restaure crentes no Senhor, discípulos de Jesus, com esse calibre, ainda que, porque tem gente que só porque teve uma mudança de governo, já queria também sair do país de novo. Porque esse grupo vai, de acordo de 4 em 4 anos, tem um grupo querendo sair do país, né? Agora é a hora desse pessoal, agora é a hora do outro. E aí vai, agora eu, e vai acabar o mundo. Já percebeu? No Brasil, pelo menos, o fim do mundo está marcado de 4 em 4 anos, dependendo do grupo que você se encontra. Mas não, na palavra de Deus é outra coisa. É outra coisa. Porque ai dos irmãos que passaram pela Grande Depressão nos anos 20. Ai dos irmãos que foram fiéis ao Senhor durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ai dos irmãos que passaram por aquela Europa devastada quando não tinha penicilina, quando não tinha vacina. A vacina não pode falar, né? Aí tem um trauma agora, de 2020 para cá, com esse assunto. Sim, tem muita coisa tola que foi feita também em nome da tal vacina, porque endeusaram a ciência e a medicina, e eu não sei se você está percebendo que, de novo, muita coisa foi tola, mas isso daí não faz a gente ser besta. Irmão, estou com uma dorzinha de cabeça, tem uma aspirina aí, irmão? Eu quero tua oração, mas me dá aspirina também, porque Deus já deu a graça para a gente ter alguns avanços na vida. Que tolice é essa?
Você vai no dentista, você não pede uma anestesiazinha não para fazer o implante? Não, eu sou do Senhor, o Senhor vai intervir. Aqui, né? Ah, dá o teu testemunho aqui domingo que vem. A gente abre aqui, estamos doidos para ouvir tua história. Né? Agora é diferente de uma história. A pessoa estava lá nas fim da selva amazônica, né? Sem energia, sem nada, tal. Lógico, irmãos, a gente ouve e fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor é Deus de coisas simples, de coisas mais profundas. Mas onde eu quero chegar, irmãos? Tudo é mais profundo ainda quando a gente fala do Senhor. Tudo é mais profundo quando Ele pega a tua vida e ainda te convida a participar do grande propósito dEle. Porque a tua vida não diz respeito só ao teu umbigo. Tem a ver com os propósitos do Senhor. E Ele te convida a participar, se inserir, amar, abençoar, glorificar o nome dEle, bendizer o nome dEle. Ah, irmãos, vamos caminhar aqui, porque é um texto de muitas riquezas. Colossenses 2, versículo 3, nele, falando de Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, Cristo não é uma ideia, não um revolucionário, não é um primeiro marxista concreto da história. Não, Cristo nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é Deus. Mas qual a diferença entre sabedoria e conhecimento? O pastor John Piper, na sua mensagem nesse texto, eu anotei aqui porque a frase é dele, tá? Ele diz assim, qual a diferença entre sabedoria e conhecimento? Às vezes, na Bíblia, eles são quase intercambiáveis, mas geralmente, conhecimento é a consciência dos fatos. Sabedoria é a consciência de como usar esses fatos para bons propósitos. E é interessante que Paulo aqui está citando sobre o conhecimento de Deus, que é insondável e profundo, mas não é apenas conhecimento, é conhecimento e sabedoria juntos. Conhecimento, sim, porque Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ah, se hoje a gente está maravilhado com inteligência artificial, o Senhor antecede a tudo isso. Todo conhecimento, tudo que a gente possa acumular. A gente fica impressionado que agora tem um cartãozinho pequenininho ali que você coloca no teu celular, e o teu celular de repente armazena 1 terabyte de informação. Que época que a gente está vivendo. E a gente ainda acha que é qualquer coisa. Você tem um negócio que é um computador super potente na tua mão, e aí não entende a época que nós estamos vivendo. Acha que você está em qualquer lugar. Sim, a gente pode dar valor a tudo isso, mas quando eu olho para o Senhor, e a gente olha para um tablet desse, que demanda tanta sabedoria e tempo e desenvolvimento, isso aqui é um tablet já velho. Um mini iPad de não sei que ano. Já tem uns 4, 5 modelos na frente desse aqui. E esse aqui ainda me impressiona. Pelo recurso, tudo. Eu uso só para o básico, para ler um texto aqui, ali, registrar uma coisa aqui para uso na igreja. Poderia fazer muito, muito, muito mais. E aí, ainda assim, quando eu penso que conhecimento de Deus neste mundo é infinito, é profundo, é grandioso demais. Do macro ao micro. Onde você quiser levar o teu conhecimento, Ele já estava lá. É aquele Senhor que conhece todos os eventos e desencadeamentos dessa história, passado, presente e futuro. Porque Ele é o Deus que não é preso ao tempo. Ele é o Criador do tempo. Tudo. Irmãos, o significado de Deus, ser Deus, é que Ele está acima do teu raciocínio, dessa tua ideia, do teu conceito limitador. Porque, de alguma maneira, todos nós temos uma limitação de tempo, de vida, de local onde o Senhor nos colocou a viver, de onde você nasceu, da tua infância, do momento que você está hoje. Olha a variedade de histórias aqui que nós não damos conta. Tantas variáveis. Se você é um fã da Marvel, aquele multiverso, mais maluco ainda é a vida presente aqui.
né? Aquilo é só um negócio para a gente brincar um pouco, se, né, distrair. Aí os caras trazem um tema complexo desse, né, num filme de entretenimento, né? E a gente entra nesse negócio e não pensa, Senhor, os homens têm a criatividade para pensar, levar a imaginação nesses segmentos. Oh, como é que eu posso pensar em desvendar a sua mente, seus desígnios, seus propósitos? O que significa Deus ser Deus? É que eu chego diante dele com esse profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Sabedoria. Ah, Senhor. Sabedoria porque não tem nenhum plano nesta vida que o Senhor não foi capaz de projetar, de executar, de conceber para seus bons e benditos propósitos. Ele é Deus. Ele é Deus. E você não é um acidente da mão desse Deus. Você não é um por acaso desse Deus. Você não é, fazer o quê? Sobrou você? Vai lá você agora é a tua vez. Não, não é isso. Você foi feito, criado por um Deus, que a sua sabedoria é maior do que qualquer bate-papo aqui nosso. E todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento desse Deus, ele diz na sua palavra, estão escondidos em Cristo Jesus. O texto que a gente leu de Colossenses 2:3. E esse Cristo é o Criador de toda a realidade criada. É o que diz João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse Cristo é o sustentador de toda a realidade criada. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Irmãos, toda a realidade criada, tudo que há nesse mundo, existe para tornar Cristo conhecido e amado. E onde está o teu coração hoje? Com todo conhecimento e sabedoria derramada nessa vida, onde está o teu coração? Qual é a sua riqueza hoje? Porque Cristo é o significado final definidora de toda a realidade. Alerta aí. Realidade. Você não está num negócio, num transe. Você não precisa da droga para tentar entrar na realidade, porque muitas vezes a pessoa ela não aguenta a realidade que está e a droga é esse subterfúgio para criar um negócio paralelo para ela passar. Não. Nele, Colossenses 2:3, Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que a tua vida precisa é de Jesus. O que a minha vida precisa é de Cristo. E a partir dessa verdade, aí a gente prossegue. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas essas riquezas são o próprio Jesus. Ele é quem nos é oferecido como tesouro maior. O tesouro que satisfaz. Sabe essa sede na vida que você está? Aí você fica sem vir à igreja, você fica sem se relacionar com seus filhos, sem se relacionar com sua esposa, com seu marido. Você fica indo atrás de coisa daqui, coisa dali, e não entendeu que o tesouro maior é o próprio Senhor. O tesouro maior é Cristo. Filipenses 3, versículo 8. Na verdade, Paulo falando aqui, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento. Profundamente, pessoalmente, com a alegria de Cristo Jesus. Meu Senhor, meu tesouro, minha riqueza. É isso que Paulo está falando. Tudo é Cristo. Aliás, sabedoria de Deus é o próprio Jesus. Quando Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 23 e 24. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por quê? Porque Cristo é o caminho para Deus.
a verdade de Deus, a vida de Deus. Ele é. Ele é. Ele é. Por isso que, toma cuidado, não há conhecimento verdadeiro que não esteja relacionado a Cristo. Então, todo pensamento, tudo que a gente pode produzir na nossa mente sobre qualquer fato, qualquer evento desse mundo, mas que não esteja verdadeiramente conectado a Jesus, que não está conectado a Cristo, é um pensamento que vai em rebelião a essa verdade, que é revelada apenas em Jesus. Por isso que a gente termina falando da profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aqui não temos outra coisa para falar, a não ser apontar para Ele. Você entrou aqui hoje com sede na vida? Quem pode saciar essa sede é apenas o Senhor. Você entrou hoje com cheiro de morte na tua vida? Olha o contraste. Cheiro de morte na vida. Só o Senhor pode trazer um cheiro de vida verdadeira. Está com pensamentos suicidas que está rondando para lá e para cá a tua mente, perturbada por várias coisas que você não tem mais controle delas? A resposta para essa loucura que você está entrando é Jesus. É Jesus. Você pode receber ajuda médica, ajuda por remédios, por terapia, por um monte de coisa. E a gente dá glória a Deus por vários recursos que a gente tem uns com os outros. Mas no final de tudo, a gente precisa apontar para Jesus. Porque se Jesus não entrar nessa equação, a verdade verdadeira, se a gente pode usar essa expressão que Francis Schaeffer cunhou lá atrás, prevendo já um monte de coisa que a gente ia falar com a verdade, de V maiúsculo, é Cristo. Então hoje o que eu quero falar para a sua vida, que está faltando às vezes, a tua decisão hoje é entender que aquilo que vai satisfazer o teu coração é Cristo. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé nesse momento. E antes de banda se movimentar, isso vai ter a ver com toda a igreja. Eu quero convidar você a lermos o texto que a gente iniciou o culto. Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Aí, para você ter um pouquinho mais de liberdade, vamos ler o que está projetado aqui. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pai bendito, nós terminamos essa palavra com essa doxologia, com este louvor a Deus, ó Pai. Porque estamos falando de coisas grandiosas demais, para verbalizar, para refletir, para percorrer. E eu peço apenas, Deus, que o Teu Espírito Santo continue a falar com cada um de nós, porque essas grandezas não são reveladas pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra. Oh, Senhor, que essa verdade nos sustente, que essa verdade nos oriente e que possamos, Deus, conduzir, caminhar com a nossa vida, prosseguir na vida, dando ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo louvor. Como a palavra diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, ao Senhor, seja a glória para sempre. Amém.